no Sermão da Montanha, proferido pelo nosso Senhor Jesus como uma palavra de instrução ao coração dos discípulos, como já vimos aqui em outras ocasiões. Mateus capítulo 5, versículo 21, quantos acharam? Amém? E você que achou e vai acompanhar a leitura, mantenha depois a sua Bíblia aberta, porque nós vamos continuar seguindo aí dentro desses versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos mais uma vez em oração louvar ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesta noite. Senhor, este é o momento de meditarmos na sua palavra e desde já, Senhor, pedimos da sua graça sobre nós. Não temos capacidade por si mesmos, Senhor, de compreendê-la, porque ela está além da compreensão natural humana. Ela está, Senhor, de fato, na revelação que o Senhor nos faz ao nosso coração, primeiro dando crédito a ela como a palavra inspirada do Senhor para nós. Eu tenho certeza que esta porção que nós acabamos de ler, Senhor, é poderosa para despertar o nosso coração, para entendermos mais uma verdade revelada na Tua palavra e para podermos pedir ao Senhor graça para viver, Senhor, de acordo com esta verdade. Seja conosco, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vimos aqui na quarta-feira passada a respeito da realidade do relacionamento do cristão com a lei de Moisés. E nós tivemos aqui um momento muito precioso. Quem estava aqui na quarta-feira passada, levanta a mão. Bastante irmãos, né? A quarta-feira, os cultos da igreja geralmente são bem rotativos. Às vezes quem vem numa quarta não vem na outra, quem vem na outra não vem na próxima, né? Mas o importante é que a gente tenha essa sequência, né, essa constância, para que não percamos o assunto, a instrução da palavra de Deus, conforme vai sendo discorrida. Mas nós dissemos aqui a respeito do relacionamento do cristão com a lei. Porque muitos cristãos têm aquela dúvida, como vimos, de se perguntar, a lei de Moisés, aqueles 613 preceitos, devem ser obedecidos por nós cristãos hoje ou não? E nós vimos que nós podemos dividir de maneira didática a lei de Moisés, os 613 mandamentos, em três partes. Nós vimos que uma parte daqueles preceitos são chamados de leis civis, que valiam especificamente para Israel quanto nação. Quando falamos de leis civis, é como se nós estivéssemos dizendo que havia uma constituição de leis, né, de regras e de normas para Israel como povo, né? E essas eram as leis civis que Deus estabelecia. Há uma outra parte da lei que é chamada de lei cerimonial, que dizia respeito aos sacrifícios que o povo de Israel deveria fazer, uma vez que algum dos israelitas viesse a pecar. Então, quando um do povo pecava, ele pegava um animal estipulado pela lei, levava até o tabernáculo e oferecia aquele animal no lugar, né, no seu lugar, como substituto para pagar aquela dívida e quitar a dívida diante do Senhor. E também, lá em Levítico capítulo 16, nós encontramos um dos dias de festa, das 7 festas de Israel, que era o dia da expiação, quando naquele dia eram sacrificados vários animais pelo pecado de todo o povo de Israel. Então nós temos a lei civil, a lei cerimonial, e nós temos uma última parte chamada de lei moral, que são os 10 mandamentos, né? E o que eu perguntei para os irmãos? Os 10 mandamentos devem ser obedecidos hoje ou não? Sim? Vamos recapitular aqui rapidamente. Será que nós podemos ter outros deuses além do Senhor? Continua valendo, então, o primeiro mandamento. Nós podemos fazer imagem de escultura? Não. Nós podemos tomar o nome do Senhor em vão, e eu disse para os irmãos, tomar o nome do Senhor em vão significa se comprometer com Ele como filho e não viver como filho, né? Desonrar o nome do Senhor. Nós podemos desonrar o nome do Senhor como cristãos? Aí nós pulamos o sábado, né?
Mas foi tratado do sábado. Quem ficar com dúvida aqui vai ter que assistir lá depois a pregação, porque nós tratamos aqui a respeito da questão do sábado. O sábado deve ser guardado pelo cristão na nova aliança ou não? E foi dito aqui de maneira breve, se os irmãos quiserem na mensagem anterior, você pode ver no YouTube, você vai entender um pouquinho melhor, que o sábado necessariamente ele aponta para o descanso. O descanso que foi perdido lá no Jardim do Éden desde o dia que o homem, o Adão e a Eva caíram em pecado, né? E Deus vem trabalhando para recolocar o homem, né, o ser humano, o homem, a mulher, todas as pessoas, de volta dentro desse descanso. E o descanso é Jesus Cristo, tá? E nós vimos essa realidade. Então a primeira parte da tábua da lei tinha a ver com o Senhor. Então continuamos tendo um único Deus. Não podemos ter imagem de escultura, não podemos tomar o nome do Senhor em vão, e nós honramos o sábado, mas conforme o preceito da nova aliança, né? Não guardando um dia, porque todos os dias da vida do cristão são consagrados a Deus. Eu disse para os irmãos que isso não anula, por exemplo, você querer pegar um dia da semana e deixar aquele dia para meditação da palavra, quem sabe fazer um jejum, tirar um tempo de oração, isso é extremamente importante para todos nós. A outra tábua da lei tem 6 mandamentos. E eu pergunto para os irmãos, podemos desonrar o pai e a mãe? Então, continua valendo, né? Nós podemos matar? Então, continua valendo. Nós podemos adulterar? Continua valendo. Podemos furtar ou roubar? Difamar o próximo? Cobiçar alguma coisa do próximo? Então, os 10 mandamentos, de alguma forma, continuam valendo para nós. Mas como nós estudamos aqui de maneira muito categórica, os mandamentos não foram dados por Deus para que o homem pudesse necessariamente obedecê-los. Mas que isso? Deus dá mandamentos para que o homem não obedeça? Os mandamentos foram dados por Deus para que o homem fosse levado a compreender que ele sozinho, por sua própria força, é incapaz de obedecer os mandamentos do Senhor. Nós vimos aqui que no versículo 20 desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim, se a justiça de vocês, e Jesus está falando com os seus discípulos, ele está dizendo assim, se a justiça de vocês, a vida justa de vocês, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ele está dizendo assim, a vida dos discípulos, ela precisa ser uma vida de justiça ainda mais superior do que a vida daqueles religiosos que existiam no tempo de Jesus. E hoje nós vamos entender de maneira bem objetiva que o que Jesus estava falando é que os religiosos da época de Jesus estavam fazendo uma interpretação da lei ao seu bel prazer. Eles estavam interpretando a lei de Moisés da maneira que era coerente, conivente para eles, para poder aplacar a sua realidade, as suas práticas, né? Se eu perguntasse para os irmãos aqui hoje, se tem alguém, não precisa falar, mas nós somos homicidas? Eu e você somos homicidas? Se você pensar em homicidas no sentido de dizer, eu nunca matei ninguém, você está no mesmo caminho que os estudiosos da época, lá os escribas e os fariseus, tinham em mente a respeito do mandamento que é não matarás. Eu já disse que para os irmãos, se eu abrir um parênteses aqui, se você tiver alguma pergunta, você levanta a mão, tá? Que no momento oportuno eu já passo para os irmãos fazerem essa pergunta, é um culto de ensino, e nós não queremos que os irmãos vão para casa com dúvidas, tá? Pelo menos não com dúvida muito grande, tá? Nós vamos tentar sanar aqui essas questões. Se nós perguntássemos aqui, alguém aqui já matou alguém? Eu acredito que a maioria vai dizer que isso nunca aconteceu, pelo menos não depois de convertido, né? Alguém, ou muitos irmãos já testemunharam que antes da conversão viviam vidas, né, que naquele tipo de vida a pessoa acabou cometendo algum crime que se enquadra na questão do homicídio. Mas a grande questão é que Jesus vai elevar o nível, porque ele vai dizer que o que é o pecado do homicídio não é simplesmente alguém que mata uma pessoa. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. O pecado do homicídio não é necessariamente somente aquele que mata alguma pessoa, mas é toda pessoa que tem um sentimento que é possível evoluir para o homicídio. Eu vou repetir para que você entenda isso aqui. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque vai ter muitos cristãos que vão ler essa passagem aqui, ele vai dizer assim, não, mas eu nunca matei, então eu estou tranquilo, senhor. Pode marcar aí uma setinha aí que eu estou ok nesse ponto aqui. Mas você vai perceber comigo que o homicídio que Jesus está falando aqui, ele tem início muito antes do fato de matar alguém necessariamente. Se eu perguntasse para você, aonde começa o homicídio?
Começa quando alguém está com a arma na mão apontando para outra pessoa, pronto para poder atirar? Está na raiz, no centro, no coração do ser humano. Eu quero que nós caminhemos aqui dentro dessa passagem, irmãos, para que vocês percebam que a intenção de Jesus aqui, e é a minha intenção nessa noite, é levar cada um de nós a refletirmos quão perigoso é o nosso coração. Eu vou repetir para você, eu quero junto com você, levarmos juntos a refletirmos a respeito daquilo que Jesus está dizendo aqui, como é perigosíssimo o meu coração e o seu coração, tá? Jesus então disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Essa era a lei estipulada, e Jesus está repetindo essa lei. Só que Jesus vai dizer agora, eu vou dizer para vocês o que significa de fato o não matarás. Volte os teus olhos lá no versículo 22, quem achar aí, por favor, leia de novo. Leia, fica de pé e leia bem alto, versículo 22, 5 e 22 de Mateus. Aí, irmã Valquíria, pode segurar aí, pode sentar. Daqui a pouco a irmã já levanta e nós continuamos de novo. O que disse ali? Qualquer um que, ali da irmã Valquíria, fala encolerizar. Né? Parece que é alguém que está com cólera. Né? De certa forma, cólera vem da raiz da palavra ira, raiva, contenda, indignação. Mas a palavra que nós conseguimos compreender melhor aqui, qualquer um que se irá contra o seu irmão. E a pergunta é a seguinte: você já sentiu ira no teu coração? Ninguém? Gente, que povo calmo. Olha que maravilha. Todo mundo aqui já passou por um momento de ira, de revolta e de indignação. Todos já passaram. Quem sabe alguém passou essa semana. Quem sabe alguém passou hoje. Quem sabe alguém passou antes de vir para o culto, ou estava no caminho de vir para o culto. Ou passou raiva quando entrou, ou quando estava aqui dentro. Esse é o ponto que nós vamos chegar, irmã Maria. A irmã Maria diz assim: o senhor não pode pecar. A grande questão aqui é o seguinte: todos nós somos susceptíveis a nos irar. Todos nós estamos sujeitos a isso, inclusive esse que vos fala. Porque qual que é a ideia que as pessoas têm muitas vezes? É que os líderes, os pastores, eles são super-heróis. Não se engane, nós somos seres humanos, eu sou igual a você. Sou um ser humano igualzinho a você. E igualzinho você, eu dependo da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. Porque a grande questão que Jesus está dizendo, que o primeiro passo que leva alguém a finalizar o ponto e dizer que é um homicídio é ter ira dentro do coração. Mas aqui precisa ser categorizado algo muito sério, porque, como todos nós já constatamos aqui, não precisou fazer muita pesquisa, todo mundo aqui, em algum momento, já se irou ou vai se irar. Então, qual que é o ponto que Jesus está tratando aqui? Aonde essa ira é uma ira que pode ser chamada de uma ira justa? E aonde essa ira é uma ira que é uma ira injusta? Aqui é um ponto muito importante para nós. Porque só existe um tipo de ira, que é uma ira justa, que é chamado de ira santa dentro das Escrituras. Essa ira, ela é demonstrada na atitude de Jesus, quando ele chegou lá dentro do templo e ele encontrou aquele monte de cambista fazendo comércio dentro do templo. O que ele fez quando ele viu aquele monte de gente vendendo pombinha, animal ali dentro, fazendo comércio dentro do templo? O que Jesus fez? Diz: queridinhos, parem com isso. Foi assim que ele falou? O que ele fez? Catou um chicote na mão, derrubou a mesa dos cambistas e ainda estava proferindo palavras e dizendo assim: não façam da casa de meu pai casa de comércio, casa de vendas, porque essa casa será chamada casa de oração. Jesus ali, será que ele perdeu o controle e a ira de Jesus foi uma ira pecaminosa? Nós temos certeza que não, porque Jesus nunca pecou, né? Ele nunca teve qualquer tipo de sentimento de ira injusta e pecaminosa como nós temos. Nós sofremos com o pecado do lado de dentro, o pecado nos assedia dentro do nosso coração, mas isso nunca aconteceu com o Senhor Jesus. Toda a tentação de Jesus era externa, mas a nossa tentação, ela é uma tentação de foro interna, porque nós somos pecadores por natureza. A irmã Flora tem uma pergunta, segura aí, irmã Flora, não esquece não. Então, o grande ponto que nós temos aqui é que existe uma ira, que é chamado de ira santa.
que é quando alguém se move profundamente dentro do seu coração em favor do nome e da glória do nome de Deus. Os irmãos entenderam? A ira santa é quando alguém se move dentro do seu coração, assim como aconteceu com Jesus, por algo que está acontecendo pelo nome de Deus. O nome de Deus está sendo blasfemado. O nome de Deus está sendo envergonhado. É claro que nem todos nós vamos fazer o que Jesus fez, porque o que Jesus fez é uma coisa muito pontual e objetiva. O que Jesus fez não tinha perigo de Jesus, além de empurrar as mesas, dar um empurrão em alguém que estava ali. De Jesus propositalmente empurrar uma pessoa para ela cair no meio-fio, bater a cabeça e morrer. Porque alguém já passou aqui por uma situação de grande revolta e de grande indignação? Que você já percebeu que se você der mais um passo, você vai cometer uma besteira muito grande, você vai ferir pessoas. Já aconteceu ou não? Você sabe que não dá para flertar com o teu coração, não dá para ir um passo além. Isso pode acontecer com alguém que é lá de fora, um colega de trabalho, ou é um rapaz que está jogando bola junto, ou é alguém que está no supermercado e pegou o último pacote de arroz da promoção. Você disse, eu coloquei primeira mão nesse arroz. Não fui eu que peguei. Você sabe que, às vezes, por coisa boba, mesquinha e pequena, os seres humanos discutem. Não é verdade? Então, você percebe que dentro do teu coração há uma ogiva muito grande que tem potencial para te levar a cometer uma coisa cruel, por causa de um fiozinho de ira que surgiu dentro do teu coração, e não é uma ira justa. Você já percebeu que quando você olha pessoas que são mortas de maneira cruel e violenta, e você vê que aquela pessoa era uma pessoa de bem, que estava vivendo normalmente, né? Não é esses aí que dizem, meu filho era bonzinho nada, né? A fichinha era a coisa mais feia. Mas estou falando de gente que realmente, né, sofreu um assalto e assassinaram aquela pessoa. Não te dá uma indignação por dentro? Porque aquilo é uma injustiça sendo cometida. Esse tipo de revolta e indignação, ela tem um cunho de ser algo que pode, num primeiro momento, ser algo justo. Mas o que é o perigo dela é que nós, dentro do nosso coração, podemos progredir nela e acabar cometendo um ato de injustiça maior. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro para os irmãos. Há uns anos atrás, numa igreja onde eu estava, convidaram um determinado pregador, e o irmão pediu para mim, entregou o dinheiro na minha mão, dizendo assim, olha, tem como dar esse valor para o pregador? Quando eu cheguei para entregar o dinheiro para o pregador, ele disse assim para mim, quanto tem aí? Eu já estranhei. Falei, como quanto tem aí? Falei, tem R$70. Ele disse, mas só isso? Não foi isso que eu acertei. Eu falei, você não acertou comigo. E eu peguei e coloquei o dinheiro na mão dele. E eu saí irado dali, irmãos. Irado, indignado mesmo. Eu tive que despedir dos irmãos rapidinho. Eu entrei dentro do carro, mas eu estava bufando, pastor Gerson. Estava bufando. De indignação. Por causa daquela atitude de alguém que estava mercadejando a palavra de Deus. Aquilo trouxe uma indignação justa dentro do meu coração, porque é alguém que está vendendo a palavra de Deus. Mas se eu não saísse daquele ambiente naquele momento, eu poderia partir de uma ira justa para uma ira injusta. E começar a discutir com o irmão e tentar convencer ele na hora que ele está querendo mais de setentão. Aí vai eu brigar com ele por causa do setentão, e ele vai brigar por causa do setentão, porque ele queria mais. Eu dizia, você não merece nada. E ele vai dizer, eu mereço tudo. E aí vai ficar os dois, um batendo raquete com o outro, né? E eu oro para que ele possa ter tido clareza espiritual para entender que a pregação do Evangelho nós recebemos de graça e nós trazemos gratuitamente, né? De graça recebemos e de graça damos. De graça colocamos diante do povo de Deus. Então há um tipo de ira que é justa, mas há um monte de ira que é injusta, e vamos tratar delas aqui agora. Dentro de casa, será que é um ambiente onde pode ser fomentado iras injustas? Que em nome de ter razão, nós somos capazes de ir até as últimas consequências para poder convencer o cônjuge e os filhos que nós estamos certos e que eles estão errados? Eu quero fazer que você lembre de uma cena bíblica que é muito descritiva para nós, que é de Caim e Abel. Você se lembra que Caim e Abel foram oferecer diante do Senhor uma oferta? Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Antes que eu continue aqui, irmã Floride, qualquer pergunta, senão eu mudo o foco aqui, daí não dá para irmã. Uhum.
Tá, muito boa pergunta, irmã Florada. Nós vamos chegar aqui quando a ira for direcionada a pessoas, mas às vezes a nossa ira não tem um destinatário humano. Mas no fundo do nosso coração, às vezes a nossa indignação, ela pode resultar contra a pessoa de Deus. Uma ira e insatisfação porque eu estou passando crise financeira. A culpa não é de um ser humano. Às vezes eu vou ficar com aquela, eu vou viver essa vida, já faz 10 anos que eu estou passando um período de pobreza e nunca melhora. No fundo, a pessoa não está pensando, mas ela está jogando em Deus, porque é Deus que está querendo que naquele momento ela seja assim. E não é pessoas encostadas, né? Gente que não quer trabalhar, que não quer estudar, que não quer se aperfeiçoar. É gente que está ralando, como se diz. Mas não sai dali, está patinando já faz algum tempo, né? E aí começa a vir aquela indignação dentro do coração. Ou alguém, que adianta eu continuar vindo na igreja, sendo que o meu marido continua lá e ele não se converte, os meus filhos continuam nas drogas? Que adianta? Esse tipo de indignação, ele é contra Deus. E ele é pecaminoso. Porque a postura de um cristão que sabe e conhece o seu Deus é alguém que permanece crendo independente das circunstâncias. Porque isso é fé. A fé é crer em algo que ainda não se concretizou, mas eu creio que se Deus quiser, se for da vontade dele, vai acontecer. Porque Deus faz todas as coisas de maneira que lhe agrada, né? As coisas cumprem o propósito de conformidade com a vontade de Deus. Então, nunca existe uma ira que seja não direcionada, que não tenha um foco em alguém, ou é em pessoas, ou é contra Deus. Toda ira contra pessoas é contra Deus. E às vezes toda ira que não é contra pessoas também é contra Deus. Tá? Toda indignação injusta, toda atitude injusta, ela vai sempre recorrer na pessoa de Deus. A grande questão aqui é, como eu estava dizendo, respondi, irmã Florade? A grande questão aqui, quando nós chegamos no Caim e Abel, o Caim ofereceu sua oferta, o melhor da plantação da terra dele, e o Abel foi lá e ofereceu o melhor das suas ovelhas. Caim foi rejeitado com a sua oferta e Abel foi aceito com a sua oferta. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, o que surge no coração dele? Qual que é o sentimento? Inveja, ódio e indignação contra quem? Contra o irmão. Então eu quero que você se volte comigo lá, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 4. Pois não, pastor. Qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida, né? Aborrecer ali é a palavra odiar, né? Odiar o seu irmão é homicida. Mata questão de ódio, né? E às vezes não mata fisicamente, mas nós vamos ver aqui que mata de outras maneiras, né? Mata com palavras, com atitudes, né? Com motins, se juntando para poder destruir alguém, né? Fazendo patotinha para poder destruir outras pessoas. Isso acontece e isso também é atitude homicida, como nós estamos vendo aqui dentro aqui. Volte-se lá, capítulo 4 de Gênesis. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha o que diz lá. Alguém pode ler aí? Irou-se Caim sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Tem uma coisa agindo dentro de Caim. Tem uma raiz brotando dentro dele. E eu conversava com a minha esposa, refletindo sobre essa passagem de hoje aqui. Sabe o que é interessante? Eu quero que você aprenda isso aqui, porque vai facilitar muito na tua vida e no teu dia a dia. Muito na tua vida e no teu dia a dia. É pecado ser tentado? Vou repetir, é pecado ser tentado? Não? O que é pecado? Ceder à tentação. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque eu tenho certeza que todos vocês, inclusive eu, somos tentados. Não tenho dúvida disso. Tá? A não ser que tenha algum anjo aqui no nosso meio, que se materializou, né? Mas se for tudo ser humano aí, belisca, não vou brincadeira, irmão, vai beliscar o irmão que está do seu lado, né? Tem uns que falam assim, aperta o seu irmão, fala para o seu irmão falar, né? Se for um ser humano que está aí do teu lado, então é alguém que sofre tentações. Nós somos tentados. E nós somos tentados no lugar onde nós temos maior vulnerabilidade. Cada um aqui tem uma dificuldade. Não precisa dizer para ninguém, você sabe qual é a tua dificuldade. Você sabe qual que é o ponto onde você sofre maior tentação. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa bem objetiva. Se você ainda não compreendeu o ponto onde você é tentado, porque tem umas tentações que são meio tentações de luxo.
Porque, não, eu não sou tentado na área sexual, então eu estou tranquilo. Eu não sou tentado na área da financeira, então eu estou tranquilo. Eu não sou tentado na área da mentira, então eu estou tranquilo. Mas tem uns pecadinhos de luxo, que são aqueles que é a fofoca, né? Como eu disse aqui, que é a patota, que é a difamação, que é cobiça, que é tantas outras coisas que são tem um pecado que às vezes as pessoas não percebem, que é o pecado da comiseração. O que é o pecado da comiseração? É a atitude de se sentir coitado diante de todas as circunstâncias. É igual aquele personagem lá, ó céu, ó vida, ó azar. Todo mundo, parece que o mundo conspira contra ele e contra ela, deu alguma coisa de errado, já se encolhe, já se faz de coitado. Isso é pecado. É pecado da comiseração, é se achar que é um coitado quando não é um coitado, é um pecador agindo no próprio ato da sua atitude pecaminosa, de comiseração. Então, eu estou dizendo aqui bem objetivo para você, porque se você não identificar os lugares onde Satanás já viu que você é tentado ali, você pode cair e tropeçar. Mas se você identifica, você pede graça a Deus, e Deus te dá força para poder criar meios, segundo a palavra, para poder enfrentar essa dificuldade e essa tentação que você tem. Tem gente que é tentado para ser rico. Está aqui na igreja, está tranquilo e tal. Daqui a pouco ele vê o vizinho com carro novo e com coisa arada nova, e daqui a pouco não, tem que arrumar mais um serviço. Está bem, está conseguindo pagar todas as contas, mas ele quer mais. Ele quer andar com a roupa, né? Andar nos panos, como diz o povo aí, né? Quer andar todo chique. Não dá para andar de carro velho, porque, não, eu tenho que arrumar. Aí vai se enfiando na vida para poder ganhar dinheiro. E tem muita gente que corre atrás do dinheiro e o dinheiro sai correndo dele. E ele vai viver o dia inteiro, a vida inteira, correndo atrás do dinheiro e o dinheiro correndo atrás dele. Está correndo dele, não é atrás dele não, está correndo dele, fugindo dele. Tem gente que é assim, e isso é pecado também, é uma atitude pecaminosa. Isso é chamado de ganância nas Escrituras. Tendo com o que comer e nos vestirmos, estejamos com isso contentes, diz a palavra de Deus. Irmãos, vamos ser bem sinceros, eu e você, nós estamos comendo e nos vestindo e ainda tem mais coisa. Com o preço da carne do jeito que está, às vezes você vai lá e compra meio quilo de bife ainda para poder comer. Não está bom? E às vezes num domingo ainda compra uma Coca-Cola e um Guaraná para poder tomar. Né? Tem gente que diz que não é muito bom, né? Porque isso aí não faz mal para a saúde, mas você gosta, não gosta? Não gosta? Não, então vamos tomar um suco natural. Irmãos, aí é a grande questão. Eu vou jogar um negócio mais pesado aqui agora para vocês, que aí eu tenho certeza que muita gente vai, não, mas peraí, aí não. Se você mexe nos pecados de área sexual, quando você fala assim, um homem, uma mulher que é tentado na área sexual está cometendo pecado? Sendo tentado? Não, é o mesmo princípio de antes. Mas e se for uma pessoa, um homem, um jovem, uma jovem que é tentado na área sexual, no homossexualismo, é pecado ou não? Tentado não. Porque você vai encontrar, e eu já encontrei, já aconselhei pessoas que têm inclinação homoafetiva, mas que sabem que aquilo é errado. Mas a tentação vem no coração dela. Aqui para muita gente parece escandaloso, mas nós sempre colocamos alguns pecados como se fossem pecados piores do que outros. Quando você chega na lista de Paulo, quando você chega lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai colocar todos esses pecados juntos. Ele não está dizendo que um é pior. Primeiro vem o pecado tal, segundo vem o pecado tal, não tem escalonamento. Mas todo pecado que é na área física, que é na área sexual, ele é muito mais repercutido do que outros tipos de pecado. Né? Que difama mais? Uma imoralidade sexual ou uma mentira? Geralmente, tudo é pecado, mas geralmente o que é na área sexual difama mais. Então, sentir tentação, sentir-se tentado necessariamente não é pecado. Tá? Vamos abrir a Bíblia aqui? Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Sem a palavra de Deus, não tem como a gente seguir. Né? Vai lá na epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 13. Tiago 1, 13. Que diz assim, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não se sente tentado por nada, por ninguém,
E ele também não tenta ninguém. Mas de onde vem a tentação? Olha o que ele diz, verso 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça pode ser traduzido por mau desejo. É um mau desejo no coração. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. 3 passos aqui que nós entendemos. De onde vem a tentação? Da cobiça do coração do ser humano. Só que a tentação, no ato que está acontecendo a tentação no coração daquela pessoa, ela não está cometendo o pecado. Mas a partir do momento que ela começa a conversar com a tentação, aí ela já está caminhando para o pecado. Eu vou usar um exemplo muito simples aqui. Quem que gosta de mosca varejeira em casa? Se gostar, eu reúno algumas quando eu achar e trago para você. Ninguém gosta, porque o bicho é nojento, porque passou por lugares que você não sabe. Se você deixar uma tampa de panela aberta e sentar no arroz, é perigoso você jogar o arroz e a panela fora, de nojo. Só que imagine se você está lá sentado e a mosca varejeira sentou na tua cabeça e está com a barriguinha cheia de ovos. Se você não espanar aquela mosca varejeira da tua cabeça, ela vai pôr os ovos na tua cabeça. Aqui, pense da seguinte maneira, a mosca varejeira é como se fosse a tentação. Se você permitir que a tentação permaneça ali sobre a tua cabeça, ela vai colocar os ovos e você vai começar a perceber que aqueles ovos vão chocar sobre a tua cabeça. O que significa isso? A tentação vem e a pessoa começa a comunicar-se com a tentação. Ela começa a dar lado para a tentação. A tentação vem e ela começa a dizer assim no seu coração, bem que poderia ser assim mesmo, né? Mas ninguém está vendo. Mas se eu fizer desse jeitinho aqui, quem sabe ninguém perceba. Se eu falar dessa forma aqui, ninguém vai conseguir entender. Você está entendendo como é que é sutil? Você começa a conversar e dialogar com a tentação. Aí está sendo estabelecido o pecado. Exatamente. A Eva tinha que ter espanado a serpente. Não quero conversar contigo. A minha conversa é com o Senhor e com Adão. Com você não. Quando você começa a conversar com o pecado começa a te assediar de tal maneira que você começa a perverter a palavra de Deus. Irmãos, eu já vi um monte de gente vivendo no pecado e tentando usar a Bíblia para poder justificar o seu pecado. O que tem de gente que anda dessa maneira? E a Eva não é da mesma coisa? Quando você chega no capítulo 2 de Gênesis, quando é o retrato mais específico sobre a criação do homem e da mulher, Deus vai dizer para Adão da seguinte maneira: Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer delas livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, os irmãos digam agora, o que ele pode fazer? Não pode? Não pode comer. Só que quando a serpente vai falar com a Eva diz: o Senhor disse que nós não podemos comer e nem tocar. Deus não disse tocar. Deus disse que não podia comer. Você percebe que quando a tentação surge e você começa a flertar com a tentação, começa a existir argumentação para você permanecer no pecado e te levar a cair. Irmãos, isso é muito sutil. Muito sutil. Isso tem derrubado muitas pessoas e elas não percebem que é por causa de permitir que a tentação se assente na cabeça e comece a chocar os seus ovinhos. Aqui no ponto que nós temos, que acabamos de ver na questão do Caim, o Caim está irado dentro do seu coração, como a Bíblia diz lá, Nós lemos aqui, versículo 5, ao passo que Caim, versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? O Senhor já deu o nome do pecado, do começo do problema dele. Por que você anda irado? E por que se descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas contra ti deves cumpri-lo, Você deve dominar esse teu desejo. Você percebeu aqui que é o mesmo caminho que Tiago mostrou? O desejo vem no coração, o Caim começa a alimentar o desejo, ele começa a matar o seu irmão possível, até o ponto que ele vai e mata o seu irmão. É exatamente o caminho do pecado. Irmãos, quando nós nos voltamos àquilo que Jesus está ensinando aqui, é exatamente isso. Porque quando nós nos iramos contra o nosso irmão, nós começamos a fomentar no nosso coração atitudes de retaliação contra ele. Experimenta, se você discutir com alguém, qual que é o sentimento que vem no teu coração logo em seguida? Se for teu cônjuge, já vem aquela vontade assim, vai ver o que eu vou fazer. Se for a esposa, diz assim, vai passar fome agora esse miserável. Não vou fazer mais comida. Se for ele,
Eu vou entrar com essa bota chulezenta para dentro de casa aqui, agora ela vai ver. Vou arrancar essa meia e pôr em cima do travesseiro dela, que ela for dormir. Estou te citando algumas coisinhas aqui. Você sabe o que se passa aí, dentro desse vespeiro chamado coração do ser humano. Que tentações são grandes. E aí dentro do coração começa a vir, eu vou largar desse homem. Eu vou me separar desse homem, eu vou me separar dessa mulher. Eu vou abandonar essa família. Eu não tinha que ter me casado. Você começa a conversar com o pecado. E o pecado vai te enredando, te enredando, até que ele te contamina por dentro. Qual que é o segundo passo, depois que isso contamina o coração? Tem alguns que segura, né? Aí tem gente que diz assim, eu já conheci bastante gente assim, olha, aquela pessoa ali, por mais que ela está nervosa, ela fica quietinho, ela guarda. Tem gente que acha bonito isso, né? Os dois são feios, o que põe para fora e o que guarda. Por quê? Porque o que está ali dentro, se você conseguisse perceber o que ele está pensando, você ia ver sangue escorrendo pelo cérebro. Porque está pensando em esmagar, destruir. Tinha um camarada que trabalhava comigo, o camarada era calmo que, olha... Mas teve um dia que alguém lá no serviço tirou a paciência dele. Mas era até engraçado de ver ele brigando. Porque até para brigar ele era calmo. Mas ele estava irado mesmo. E ele estava, rapaz, você não sabe o que você está fazendo, rapaz. E começava daquele jeito dele. Eu falei, meu Deus, ele está brigando ou ele está tentando dialogar com o camarada, né? Mas dentro dele está rugindo ira, indignação, raiva. Vontade de cortar aquela pessoa no meio, aquela vontade de destruir, desmoralizar aquela pessoa de alguma maneira. E é isso que acontece no nosso coração quando nós estamos irados. Jesus está ensinando aqui que a ira começa no nosso coração. Às vezes o segundo passo, que muitas vezes vai acontecer, é o que ele diz aqui. A irmã Valquíria, segue lendo para nós lá, irmã Valquíria, para não perder a nossa leitura lá. Versículo 22 que a irmã leu. Isso, depois do sujeito a juízo. Olha aí, 3 passos aqui. Primeiro surge a ira no coração, a indignação. Deixa eu só catar um pouquinho mais essa questão da ira. A ira você pode pensar em ignorar a pessoa, você pode pensar em destruir aquela pessoa, você pode pensar em fazer algum tipo de motim. Às vezes tem gente no trabalho que diz assim, fulano fez algo para mim. Eu vou me coliar com esse grupo de pessoas aqui no serviço só para derrubar fulano. E tem crente pensando nisso, irmãos. Às vezes acontece lá e acontece às vezes aqui dentro da igreja. Vou derrubar o Júnior, líder dos jovens. Vou tomar o lugar dele. Derrubar a irmã Edna, quer derrubar todo mundo, e eu vou me coliando. Irmãos, isso é sentimento faccioso e é coisa de Satanás. É Satanás que quer ser semelhante a Deus e quer ocupar lugares que Deus não lhe colocou. E as pessoas vão permitindo que esse sentimento faccioso, maligno, diabólico, vá surgindo dentro do coração e se juntando para poder destruir outras pessoas. Isso é incoerente com a fé cristã. Isso é incoerente com a nova vida, com a nova criação. Alguém que se ira por dentro e começa a maquinar o mal. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso revela o quão perigoso é o nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. Quem o conhecerá? E aqui, a ira nasceu. Aí tem gente que não aguenta a ira só para o lado de dentro e ela coloca aquele monte de coisa para fora. Não tem gente que... cobra e lagarto, solta tudo que está dentro do coração. E para ser uma metralhadora. Aquela pessoa, quando ela termina de falar, ela sente assim, falei tudo que eu tinha que dizer, não vou levar nada para casa. Não sabe o BO que arrumou. Porque ela colocou para fora, externalizou toda a sua raiva, a sua ira e o seu ódio, e ela atacou outra pessoa. E vocês sabem que muitas vezes uma palavra dói muito mais do que um tapa, do que um soco no rosto. Uma palavra que desmoraliza, que destrói, que desmonta, que te inferioriza. E vai dizer que isso já não aconteceu comigo e com você? Só que olha o que Jesus está dizendo aqui. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O que ele está dizendo para nós? Se a ira surgir no teu coração, trate com ela aí dentro do teu coração. Não permita que nenhum tipo de conversa exista com a tentação de se irar e de pegar aquele ranço, aquela raiva, aquela indignação contra aquela pessoa. Não permita que isso aconteça. Mas eu quero ser bem sincero para você. Ninguém consegue controlar a sua raiva a não ser pelo poder de Jesus Cristo na sua vida. É aqui que é o segredo da vida cristã.
A vida cristã é diferente de toda outra realidade, do budista, do hinduísta. Jesus Cristo é a nossa vida, é a vida perfeita dentro de nós. Você sabe por que Ele permite, muitas vezes, nós caímos nessa atitude de ira e de colocar para fora as nossas palavras? É para depois se envergonhar delas e reconhecer que nós precisamos da vida dEle cada vez mais dentro de nós. Pode perceber, se você sentir que você está muito bom demais, não, estou fluindo, está tudo dando certo em casa, no trabalho, Deus vai permitir, em alguma circunstância que eu e você tropece, para que Ele diga assim, você precisa de mim. O teu coração é enganoso, o teu coração vai destruir você, o teu coração pode te levar à morte ou a matar outras pessoas. Jesus está dizendo, eu sou a vida. E quando Ele diz que Ele é a vida, Ele é o único poder neste universo que pode nos dar graça para vencer a ira dentro do nosso coração. Para que ela morra dentro do coração, para que a ira seja destruída dentro do nosso coração. Você está percebendo o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, os fariseus, os religiosos estão me ensinando vocês que o grande pecado é matar alguém. Então, aqueles religiosos, eles faziam o seguinte, quando eles tinham ira contra alguém, eles podiam dilacerar o braço do camarada. Arrancava o braço do camarada fora. Mas você falava assim, ó, não matei. O pecado é matar, arrancar o braço não. Aí arranca um braço, arranca o outro, arranca as duas pernas, aí diz assim, ó, não matei, não estou negligenciando o mandamento de Deus. Não está negligenciando o mandamento. Jesus está dizendo assim, a partir do momento que há uma ira dentro do teu coração, ira pecaminosa dentro dele, que ela não é tratada, o pecado está instaurado ali dentro de nós. Isso faz sentido para você, irmãos? Você vê porque muitas vezes nós não conseguimos fluir na nossa vida cristã, porque Deus permite que nós venhamos a fracassar e perceber que no nosso coração há uma ogiva de ira lá dentro, para que você se envergonhe, eu e você se envergonhe disso. Para que nós recorramos a Ele e digamos a Ele, Senhor, nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. É isso que nós precisamos entender. E Ele segue dizendo, como eu disse, você ira no teu coração, você profere um insulto contra o teu irmão, e o último ponto, ele diz assim, aquele que lhe chamar tolo, estará, em algumas traduções, como a irmã Valquíria leu, diz raca, né? A palavra tolo ou raca significa olhar para a pessoa e dizer que é um bobo, um vazio, um inútil, não presta para nada. Você já percebeu que tem gente que diz assim, com aquele fulano, com aquela fulana, não quero saber mais de nada, para mim está morto. Morreu aquela pessoa. E dói muito, porque tem gente que faz isso com filhos, com pais. Dizendo assim, ó, aquele filho para mim, morreu. Você está menosprezando aquela vida, e banalizando aquela vida, dizendo que ela não vale nada, que ela não presta. Olhando para um pai que, por mais que falhas que tenha, por dificuldades que tenha, passou períodos difíceis, não conseguiu educar do jeito que tinha, mas cuidado para menosprezar pessoas e dizer que aquelas pessoas são bobo, vazio, inútil, imprestável, que era melhor que tivesse morto. Porque quando você pensa que é melhor que tivesse morto, é porque você não tem capacidade de matar, mas se você tivesse cara e coragem, você tinha matado aquela pessoa, porque ela é boba, é inútil, é imprestável para você. Os irmãos estão percebendo a crueldade do coração? Irmão, cuidado. Enganoso é o coração do ser humano, do homem, da mulher, do jovem, da criança, pastor, é da criança também. Criancinha desde pequenininho, está no berçário. Se uma criança tirar um brinquedo da mão dela, perceba o que ela vai fazer. O que ela faz? Devolve para mim. Vai falar assim, não? Ó, me dá o brinquedo. O coração, desde pequeno, desde criança, já tem a tendência para se inclinar ao pecado. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? Palavrinha meio amarga, meio chata. Mas é Deus tratando no nosso coração, porque Ele deseja a nossa santificação. Deus deseja que nós vivamos mais perto dEle. Às vezes você está perguntando, Senhor, por que a minha espiritualidade não é um pouco mais intensa na Tua presença? Por que eu não consigo viver uma vida cristã mais firme na Tua presença? Quem sabe é aqui, na ira, que Satanás está derrubando você. Dentro do teu coração, pode ser que exista algum sentimento contra alguém que está te destruindo por dentro. Quando Deus coloca pessoas difíceis na tua vida, é para te ensinar a amar. Eu vou repetir para você isso aqui. Quando Deus coloca pessoas difíceis na tua vida e na minha vida, é para nos ensinar a amar. Tem pessoas que eu já enfrentei no dia a dia, que eu tinha vontade que Deus levasse antes. Falei, leva, Senhor. Está fazendo hora extra. Só está atrapalhando, está incomodando, não é só eu, tem um monte de gente que está incomodando. Você sabe o que o Senhor responde? Ele fica em silêncio e diz assim, eu estou te ensinando a amar.
Porque nós aprendemos a exercitar amor com pessoas difíceis, com pessoas que nos magoam, que nos ferem, que riem, ridicularizam na nossa cara. Essas pessoas Deus usa para poder nos ensinar a amar. Amar. Pessoas que são amáveis e dóceis, não tem dificuldade. Mas Deus coloca na nossa vida pessoas difíceis para nos ensinar a amar. Isso acontece com o adulto, isso acontece com o jovem, acontece com o adolescente, acontece com a criança. Meu filho não está aqui hoje, depois se ele for ver o vídeo, daí eu falo para ele. Mas tinha um menininho na escola, nem me lembro o nome do menino agora, mas toda vez que ele chegava, pastor Gerson, em casa da escola, ele dizia, ó pai, o fulano lá é difícil, hein? Ô, ele não deixa eu brincar com as outras crianças, e toda criança que eu vou brincar, ele tira eu de perto, e aquele menino não é de Deus, pai. Aquele menino não é de Deus. E aí eu dizia a mesma coisa para ele, falava assim, Isaac, Deus está colocando o menino na tua vida aí, é para te ensinar a amar. Ah, pai, mas não dá não, pai. E ele começava a espinhar, né? Eu falei, Deus está colocando na tua vida para te ensinar a amar, Isaac. Ah, mas aí é difícil, né? E aí ele começava a retrucar. Não é o que acontece com a gente? Irmão, pode ser que agora você está enfrentando um momento tranquilo, mas deixa alguém no teu trabalho, deixa alguém na igreja, deixa alguém na tua família começar a pisar no teu calo. Você já se espinha na hora. Aí a ira já começa a balbuciar palavras contra aquela pessoa, já começa a olhar para ela com um olhar depreciativo. Irmãos, esse aqui é o ensinamento de Jesus. Ele está dizendo, gente, vocês entenderam o mandamento errado. Está achando que só matar é alguém que é um homicida. Não, o homicídio começa no coração, no núcleo, no centro do coração dessas pessoas, do ser humano. É aí que a gente precisa entender. Deixa eu caminhar aqui para o fim, para trazer essa aplicação. Jesus vai dizer assim, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Tem gente que pensa assim, ó, eu venho no culto, eu estou dizendo culto aqui, mas eu já vou abranger. Tem gente que vem no culto e adora a Deus, balança a mãozinha, diz, oh, glória. Olha, até o link está dizendo, oh, glória. Só que lá fora tem alguém que você não está de bem, que você ofendeu, você magoou. Tem gente que feriu uma porção de pessoas e sobe no púlpito como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo. Deixa eu falar um exemplo aqui para não usar ninguém. Já aconteceu comigo, irmãos, de ter discutido com a minha esposa e no dia eu tenho que pregar. Ai, que coisa terrível. E aquilo vai te corroendo por dentro. Você diz assim, mas o que eu vou fazer agora? Já teve vezes, graças a Deus aqui não aconteceu, que Deus guarde, irmãos, para não ter essa dificuldade. Mas aconteceu vezes de eu estar sentado num púlpito e ter que descer lá e pedir perdão para ela, sabendo que ela tinha culpa no cartório. Eu falei, enquanto eu não acertar com ela, como é que eu vou servir de vaso e bênção para a igreja, tendo inimizade dentro da minha própria casa? Vai dizer que já não aconteceu com vocês aí? Na beirada do culto de ceia, na borda, na orla do culto de ceia, na hora de sair de casa, um negócio assim, puf, estragou. Aí vem brigando e bocejando e coisa arada dentro do carro. Quando chega aqui, puxa, é ceia, meu pai. Ai, Deus do céu. Nem lembrei que era ceia. E aí você está sentado do lado do cônjuge na igreja falando assim, mas como é que eu faço agora? Será que vai me perdoar aqui? Agora, e se fizer vexame? Vai que levanta no meio da igreja e diz, você está me pedindo perdão aqui, ó. Aí a pessoa morre do coração, né? Mas naquele momento ali você sente que o teu coração não flui, porque você precisa confessar algo, você precisa acertar as contas, você precisa zerar aquilo. Irmão, não permita que nada no teu coração te interrompa de ter comunhão com Deus. E eu vou ser mais criterioso aqui, porque tem gente que vai olhar esse versículo e dizer, não, eu só tenho que me reconciliar quando eu vou para o culto. Não. A vida cristã todinha ela, desde o começo até o final, é uma oferta a Deus. Volto lá em 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós? É que nada na nossa vida, seja no começo do dia, na metade do dia ou no final do dia, trabalhando em casa ou em qualquer ambiente que nós estejamos fazendo, Deus está rejeitando a nossa vida como oferta a Ele. Nada do que nós fazemos está sendo recebido por Deus, enquanto nós não acertarmos as contas. E aqui é interessante, olha o que ele diz aqui no versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu... O que está escrito lá? Fechar a Bíblia, né? Não, tem uns que estão com a Bíblia aberta, né? Entra em acordo sem demora com o teu... Ué, mas não era irmão?
Agora mesmo era irmão, mas já virou adversário, porque já criou uma coisa complicada. Porque já criou uma dificuldade, já está instaurada, você já se irou, já expressou a ira, já colocou para fora. Às vezes já diminuiu aquela pessoa, feriu aquela pessoa, agora ela já se tornou teu adversário. E há duas coisas aqui importantes. Isso aqui pode ser, irmãos, que alguém faça contra uma outra pessoa e a pessoa leve a processo mesmo. Não sei se alguém que já passou por isso. Graças a Deus, tomara que ninguém passou. Mas há pessoas, às vezes cristãos, que ofendem outras pessoas e eles vão parar na justiça para poder responder. O vizinho fez alguma coisa, né? Tá com a sacola mal cheirosa para o lado da casa dele e ele xingou, falou um monte de coisa da pessoa, a pessoa levou, falou, me difamou lá na frente de todo mundo, vai ser processado. Existem casos assim, de pessoas que se descontrolaram, né, que entraram nas vias de fato, briga, soco, e aí vai ser processado por outras pessoas. Jesus está dizendo aqui em todos os aspectos, tem alguma coisa que tem que ser acertada? Aqui dentro, lá fora, na casa, no trabalho, tem que ser acertada. Não pode ser deixada. Deus não recebe a nossa oferta. Olha que coisa interessante aqui. Há uma citação do comentarista R.V. Tasker. Ele diz, conduta é mais importante que culto formal. Deus não quer receber ofertas de cristãos que não estejam em paz entre si. Não, o culto é mais importante. Não, a comunhão é mais importante, porque tendo comunhão aí pode ter culto. O culto é a reunião daqueles que têm comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? Aí ele segue dizendo para nós lá, entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juízo ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Qual que é a lição aqui para nós? Duas lições básicas. O que é homicídio? É todo desejo que começa no coração de ira contra o meu próximo. Não é somente matar, matar é o final da linha. Mas é todo sentimento de ira e indignação no meu coração que não é tratado aqui dentro. Seja no trânsito, se revoltou contra alguma pessoa, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, aonde quer que você esteja. Surgiu ira no coração, trate com ela imediatamente. Porque é uma tentação que pode te levar ao pecado. Como que eu trato, pastor? Se submeta a Deus. Diga para Ele, Deus, olha o que existe no meu coração. O meu coração é caído, Senhor. Eu preciso da Tua graça para me dar força e me restaurar para que eu possa, Senhor, ao invés de me irar, amar esta pessoa. O exemplo que você tem aqui é o seguinte, Deus tinha motivo para ficar irado com a gente? Meu pai brinca às vezes, né? Falou, se Deus quisesse, né? O jeitão dele. Ele disse, se Deus quisesse, essas pessoas que ficam fazendo coisas contra Deus, Deus mandaria uma bola de fogo lá de cima e queimava o rapaz na hora. Ou a rapaza, né? A moça. Aqui é o ponto. Homicídio, Jesus está dizendo, não é só matar alguém, é todo o caminho, desde o primeiro desejo no coração contra aquela pessoa, Jesus já está considerando homicídio. O que eu faço se eu tenho esse problema? O que eu faço se isso já está dentro do meu coração? Se está dentro do meu coração, eu trato. Se eu coloquei para fora, eu trato no meu coração e peço perdão para quem eu feri. E peço perdão também para Deus. E Jesus está dizendo aqui, entra em acordo com essa pessoa sem demora. Porque se essa pessoa morrer? Ou se você morrer? Ai, Deus, que isso não aconteça com nenhum de nós. Que isso não aconteça conosco, que no nosso coração nós estamos alimentando sentimentos que são sujos, pecaminosos. Que as tentações de se irar surgem e nós começamos a conversar com essas tentações. E surgindo no nosso coração, venha nos destruir e destruir outras pessoas que estão próximas de nós. Deus nos chama a viver uma vida de comunhão, de amor, de perdão, de tolerância de uns para com os outros. É fácil? Não, mas não é impossível. Com a graça de Cristo na nossa vida, nós podemos seguir sempre avante. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, neste momento, Senhor, depois de meditarmos nessa palavra, Senhor, tão objetiva para nós, Pai. Senhor, nós nos vemos diante dela, Senhor, como um raio-x que vai mostrar, Senhor, que muitas vezes, dentro do nosso lar, no trabalho, na igreja, na sociedade, Senhor, nós temos sentimentos de ira dentro de nós. E sentimentos que são destrutivos,
Sentimentos, Senhor, aonde nós odiamos pessoas dentro do coração e às vezes permitimos que essa tentação ganhe força e venha corroendo o nosso coração até o ponto de colocarmos para fora palavras insultuosas, Senhor, palavras destrutivas, palavras, Senhor, inflamadas de ira, de indignação, que vão, Senhor, causar um problema ainda maior. E às vezes, Senhor, neste caminho, além de sentimentos de ira, palavras ofensivas, podemos, Senhor, olhar para essas pessoas e desprezá-las completamente. Senhor, o que eu te peço nessa noite é: tenha misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, destes teus filhos que dependem diariamente da tua graça sobre nós. Senhor, derrama da tua misericórdia sobre nós que estamos dentro de lares onde o desafio é aprender a viver em unidade, Senhor, mas onde pecadores convivem juntos. Senhor, desafios na igreja, onde pecadores, Senhor, vivem juntos a vida de igreja, Senhor. Desafios no trabalho, Senhor, aonde também pecadores vivem vida comum. Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração e nos livre, Senhor, de sermos homicidas, como foi ensinado aqui pelo Senhor Jesus, Pai. Guia-nos pelo caminho da obediência, guia-nos pelo caminho, Senhor, da mansidão, do perdão, Senhor, e da temperança, em nome do Senhor Jesus. Amém.